muito bem-vinda a esse canal. Eu quero me apresentar para você. Meu nome é Isabela Massari e eu sou nutricionista. E eu quero contar um pouquinho da minha história e o que me trouxe até aqui. Bom, eu sou formada há praticamente 10 anos e eu iniciei os meus atendimentos no ano de 2015. Quando eu estava para iniciar os meus atendimentos, eu pensei: preciso ser um exemplo para os meus pacientes. E foi aí que eu entrei de cabeça nesse mundo de alimentação saudável, atividade física, porque eu tinha um pensamento. Para eu poder falar sobre dieta, sobre ter disciplina, eu precisaria passar por isso. Então eu fiquei aí super focada. Hoje em dia o meu estilo de vida ele é saudável. Isso se transformou em um hábito para mim e é o que eu tento passar para os meus pacientes, né? Desse modo fica muito mais fácil. E eu era a famosa falsa magra, sabe aquela pessoa magra, mas com aquela pochete, aquela região abdominal, aquela circunferência abdominal sempre aumentada. E aí, com a atividade física e a dieta, eu consegui transformar o meu corpo naquele ano de 2015, mas no ano de 2017 aconteceu uma coisa. Eu, que era uma pessoa que tinha uma alimentação super saudável, eu passei a ter alguns problemas que naquela época eu não entendia muito bem. Eu comecei a ter um ganho de peso significativo, eu comecei a ter um inchaço no corpo de maneira geral e também um estufamento abdominal muito grande que vinha acompanhado de alguns sintomas, que pode ser que você aí do outro lado se identifique com essa situação. Eu sentia gases, desconforto na região do abdômen, dores e tudo o que eu comia passou a me fazer mal. Então, eu poderia comer desde um bowl de salada, eu passava mal. Se eu comesse algo mais forte, eu passava mal. A questão naquela época é que 100% do que eu tentava ingerir ou me dava algum tipo de estufamento, ou eu tinha uma constipação, ou eu tinha uma diarreia, o meu intestino ele ficava oscilando demais, e isso naquela época eu não entendia muito bem, né? A minha pele, eu passei a ter uma acne muito inflamada, enfim, eu fiquei em um estado inflamatório, assim, de maneira geral. E o que você faz quando você começa a sentir que tem alguma coisa errada? Você vai atrás de algum médico para entender, né? Você vai fazer exame, você vai tentar entender o que está acontecendo com você. E foi o que eu fiz naquela época. Só que aí começou a ter um problema. Todos os exames que eu fazia, ninguém conseguia identificar nada, não dava nenhuma alteração. E aí, todos os médicos que eu tentei ir, tanto na minha cidade quanto fora da cidade, falava, deve ser emocional, toma um Lufital, toma uma enzima digestiva. Ninguém levava a sério os sintomas que eu estava sentindo, né? E eu sabia que aquilo não era normal. Foi aí que eu decidi me aprofundar mais nessa parte de modulação intestinal, nessa parte de alimentação e a sua relação aí com o intestino, passei a me aprofundar na disbiose. Eu não sei se você sabe o que é disbiose, mas já vou adiantar aqui, que é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E aí muita coisa passou a fazer sentido. E o que aconteceu naquela época? Eu acabei fazendo alguns testes com alimentos e com isso, eu acabei percebendo uma melhora significativa. Então, eu tirei ali da minha alimentação por um período os alimentos que têm ali um poder mais fermentativo. Entrei com algumas estratégias de chás que ajudam, né, nesses sintomas, como, por exemplo, o chá de gengibre. Retirei alguns alimentos pelo período do tratamento, como o glúten, como a proteína em pó, whey protein, né, que vem ali do leite. Fiz algumas exclusões por um período e comecei a perceber que eu estava melhorando. E foi aí que eu acabei desenvolvendo um método, que é o método que me fez estar até aqui, porque hoje em dia eu quero passar isso que eu aprendi na prática e que hoje, graças a Deus, eu consigo aplicar em várias pacientes. Temos vários exemplos aqui, né, de pacientes que seguiram o meu método
de tratamento da parte intestinal e conseguiram melhorar todos esses sintomas e conseguiram desinflamar. Então tem muito paciente que segue o meu método e consegue melhorar tanto essa parte intestinal quanto destravar aí a perda de peso e a perda de gordura. E é um método que, assim, muita gente pode estar pensando aí, é certeza que é algo complicado, é um método com alimentos caros, e não é. São as misturas que eu faço, assim, de combinações de nutrientes e também algumas coisas como, por exemplo, você sabia que para quem sofre com estufamento e gases, não é interessante comer salada crua em grande quantidade no período noturno? Ou também você sabia que alho e cebola podem ser os responsáveis pelos gases que você sente diariamente? Então existem aí alguns detalhezinhos que eu consegui incorporar no meu método e é por isso que eu tô até aqui, porque eu quero compartilhar todos os passos que me fizeram melhorar, que me fizeram sair aí desse ciclo de sintomas que só quem passa sabe como que é desconfortável. E sim, meninas, tem solução e eu vou mostrar para todas vocês como é possível deixar o intestino saudável e também emagrecer, que eu sei que é o desejo de muitas de vocês. E vocês aí já precisam estar aí entendendo que intestino e emagrecimento têm total relação, mas isso nós vamos falar mais para frente. Muito obrigada pela presença de vocês nesse vídeo e nos vemos em breve.